Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Sem dúvidas, essa movimentação leva todo mundo para o lado contrário do mercado. A maioria dos traders acaba montando trades para o lado inverso do que deveria, por conta dessa pequena manobra institucional que a gente vê nos movimentos e que gera, naturalmente, várias oportunidades boas para quem está ciente desse tipo de movimento. Então vamos começar a ficar ciente dessa movimentação, vamos aprender sobre esse conceito técnico, essa manobra institucional que vai colocar dinheiro no seu bolso caso você realmente entenda isso que eu vou te passar aqui e comece a usar daqui para frente sempre que você visualizar esse movimento acontecendo. Então, bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for um inscrito e vamos entender aqui essa movimentação. Olha só, pessoal, aqui a gente está vendo o mercado caindo, né? Eu estou no tempo gráfico micro, a gente pode subir lá para o 15 minutos para a gente começar a entender um pouco do contexto dessa movimentação e o que seria esse movimento que a gente está falando. Olha só, se eu pegar aqui, eu acabei de pegar esse trade, né? Foi um trade ali de R$ 6.000, tá vendo que tá aqui? Foi um trade bem legal a partir desse contexto que eu vou mostrar para vocês. Essa operação, ela começa aqui no 15 minutos, a linha de raciocínio, né? O racional começa no 15 minutos, onde a gente consegue ver lá para trás uma tendência de alta nítida, né? O mercado ele vem subindo numa grande tendência de alta e ele chega lá nas alturas dessa tendência de alta e começa a andar de lado. Nessa andada de lado, ele cria uma estrutura, que é aqui, ó. Isso daqui é uma estrutura lateral. Então a gente sabe de uma coisa, quando o mercado ele sobe muito, então ele vem subindo numa tendência de alta igual a gente viu ali, e ele começa a andar de lado lá em cima, a gente sabe uma coisa. Uma certeza a gente tem com essa lateralidade. Dessa lateralidade vai sair uma tendência, tá? Isso é a lei de causa e efeito. Então a lei de causa e efeito no mercado ela diz que toda causa é uma lateralidade e toda tendência é um efeito. Então toda causa gera um efeito. Essa é a lei de causa e efeito no mercado, ou seja, toda causa gera uma tendência, beleza? Então depois de uma lateralidade a gente sempre tem um movimento de tendência. Agora, a questão é a seguinte, vai ser tendência de alta para seguir essa movimentação da continuidade, ou então vai iniciar uma tendência de baixa e essa lateralidade vai ser uma reversão nessa tendência. Essa que é a questão, se vai sair uma tendência de alta ou uma tendência de baixa dessa lateralidade. Que vai sair uma tendência, a gente sabe, isso é uma certeza por conta dessa lei de mercado. Então, assim, a questão agora é descobrir se vai ser uma reversão ou um movimento de alta. E aí o mercado, ele começa lá em cima a criar algumas coisas de distribuição, que seria uma estrutura de reversão, onde ele lateraliza dessa forma, igual a gente viu, e vou mostrar lá de novo. Ele faz uma captura de liquidez da parte de cima, que é quando ele ameaça furar a parte de cima e retorna. E aí ele começa realmente o processo distributivo e inverte a tendência. Nessa ele gera algumas oportunidades, mas não é a oportunidade que eu quero mostrar aqui para vocês e não foi a oportunidade que a gente pegou aqui agora, né? Que eu vou mostrar ali para vocês também o antes e depois dessa configuração, porque todas essas oportunidades elas são mapeadas com antecedência aqui no treinamento de excelência trade, né, no nosso ambiente de prática, no programa de formação. Então, a gente sabe que mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, bolsa americana, mercado americano, tudo, todos os mercados eu mapeei 17 ativos diferentes, todas as oportunidades ficam desenhadas aqui todos os dias e aí fica super tranquilo para você também participar desses movimentos, né? Então aqui você vê, ó, por exemplo, tá vendo? Aqui tem uma setinha, aqui tem outra setinha, aqui tem outra setinha. Foram várias vendas que foram acontecendo. Tem a setinha justamente porque a gente mapeou com antecedência. Aqui já teve compra, aqui teve venda, aqui compra. Tá vendo? Todas essas setinhas aqui tem um antes e depois. Tá marcada a setinha porque a gente mapeou com antecedência. Isso foi compartilhado lá no nosso ambiente de prática. Então, assim, aqui é a estrutura que a gente está falando. Aqui foi aquela furada para cima, que é uma captura de liquidez, que é muito comum de ocorrer, que é quando o mercado fura a lateralidade para cima, mas depois ele volta tudo e de fato começa o efeito. O efeito é a tendência de baixa, lembra? Depois da lateralidade, começa a tendência de baixa e houve aqui uma pequena reversão. O mercado desenvolveu uma tendênciazinha de baixa, que foi essa movimentação, e aí ele faz um negócio que é justamente a manobra institucional. A primeira, né, manobra institucional que a gente vai ver aqui, a gente vai ver outros cenários ali em outros ativos, mas essa aqui é a primeira, que é o ordinário checkout, que é esse movimento de alta aqui, ó. Então o mercado ele está fazendo isso daqui, ó. Ele estava naquela tendência de alta, ele começa a lateralizar. Essa lateralidade pode ser uma distribuição, que seria uma estrutura de reversão, que é uma estrutura de vendas institucionais. Ele faz a captura de liquidez, que é quando ele ameaça subir, mas aí ele começa a cair forte logo depois, e ele desenvolve a tendência de baixa. E aí, no meio do efeito da tendência de baixa, ele faz isso aqui, ó, bum, volta lá para o topo,
que é o movimento de ordinário checkout, é uma manipulação, e aí depois o mercado volta a cair. Às vezes ele volta a cair muito mais, às vezes não tanto, mas ele tende a fazer bons movimentos de baixa depois. Então lá, a estrutura de distribuição está aqui em cima, a captura de liquidez foi essa furada para cima, e ele começa todo o efeito de tendência de baixo. Do nada ele volta tudo, parece que ele vai voltar a subir na tendência. Mas não, isso aqui é só uma indução, isso aqui vai limpar todos os stop loss de todo mundo que está vendido, isso daqui vai tirar todo mundo que está bem posicionado nessa venda, vai retirar todo mundo, é um movimento de retirada de mãos fracas, né, que chama, que é exatamente isso aqui que está explicado no nosso material didático lá do time da Excelência Trade. Tá vendo? A gente tem tudo desenhado ali, são mais de 800 páginas de materiais didáticos sobre todas as teorias de mercado detalhado e desenhado ali, que você recebe, né, a apostila dentro do treinamento também, fora as aulas e tudo mais. E o ambiente de prática incluso, né, o programa de formação é bem legal. Mas olha só, aqui você tem esse movimento que retorna, tá vendo? Que é uma puxada para cima e retorna tudo. Depois que a tendência de baixa já começou, depois que ela já vem desenvolvendo, o mercado vem caindo, e ele dá essa voltada toda para depois voltar a cair, tá vendo? Esse movimento ele é muito interessante e ele faz com que muita gente comece a acreditar que o mercado vai voltar para a tendência de alta, muita gente começa a querer ficar comprando, muita gente é estopada que estava vendido, né? Esse movimento ele é muito interessante, que é justamente aquilo. Tá vendo como é que ele voltou tudo? Olha lá. Voltou tudo, é uma voltada inteira, só que aí depois ele volta a cair forte. E aí nessa queda forte, aqui em cima ele criou uma estrutura de distribuição, de novo, outra, que é aqui, ó, só que com uma característica muito diferente, né? Isso daqui, ó, essa lateralidade é uma distribuição de Wyckoff também, só que sem captura de liquidez em cima. O mercado só fica andando de lado, meio caindo e já começa a cair. Isso aqui é uma estrutura de vendas institucionais, tá? Muito boa também. E aí o mercado veio puxando. Aí começa o contexto daquela operação, que eu vou mostrar para vocês. Então, se a gente vem aqui no gráfico de 1 minuto, no caso, nesse caso foi em tempo gráfico bem pequeno, mas lá no time a gente trabalha com todos os tempos gráficos, todos os mercados, e depende de onde que o mercado está construindo realmente a movimentação. Mas aqui ele cria uma região de demanda, que está até marcado, olha só. Isso daqui é uma região de POI. O mercado sobe, faz 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo e puxa para cima renovando o máximo. Essa estrutura em vermelho é uma estrutura de continuidade de alta e ela cria uma região que chama POI, que é a região de demanda, que é o que está marcado aqui. Então você vê que logo aqui ó, já foi testada a região. Esse teste ele é bom para compra, ele gera até uma compra aqui. Nesse ponto, o stop tem que ficar aqui embaixo para aproveitar esse movimento de alta. Então aqui tem até uma possibilidade de compra. Mas, como é uma região que depois ela vai ser furada pelo preço, ela vai trazer uma informação importante. Então, porque aqui, mesmo já tendo sido testado, continua sendo uma região de demanda relevante. E aí lá na frente você vê que o mercado passa direto por ela, tá vendo? Isso é muito bom, porque mostra que não tem demanda mais nessa demarcação, nessa região. E aí, se não tem demanda muito presente aqui e aquele contexto para ele começar a cair está todo vigente e o preço não está segurando em regiões de demanda, nada impede o preço de fato cair a partir daquele racional que a gente estava construindo. Então isso aqui abre muito espaço para vendas. E era o que a gente estava de olho aqui no time, que a gente tinha mapeado lá. Foi até em aula, a gente estava ao vivo aqui, mapeando esse cenário. Na hora que ele perdesse essa região de demanda, tá vendo? Que é exatamente essa aqui. É porque ali está nos 5 minutos, ó. Olha lá, tá vendo? É essa região aqui, ó. Eu tinha marcado ela até como um todo aqui, tá vendo? Olha lá, na hora que ele quebrar essa região, para baixo dela a gente quer ver estruturas de continuidade baixa. Só vender também. Olha lá, só vender. Legal. Vai ficar legal, tá vendo? Ele criando estruturas de continuidade baixa, a gente vai vender no POI dela, que é o que está desenhado ali depois de furar essa região de demanda. Então, vindo aqui, ó, a gente vê que ele furou a região de demanda. Aqui mesmo ele já tinha dado uma beliscada nela, já estava furando, aqui depois ele furou direito. E aí ele deu uma esticada, não conseguiu criar aqui a estrutura de continuidade baixa, mas criou aqui embaixo, um pouquinho mais embaixo só. Mas, obviamente, é a mesma coisa. Ficou um pouco mais arriscado, porque está um pouco esticado no movimento de baixa, mas criou direitinho o que a gente queria ver, que é aqui, ó. A estrutura de continuidade baixa é isso aqui. 1, 2, 3. Puxou forte para cima, quebrou o topo. E puxou forte para baixo, quebrou as mínimas. É a estruturinha que ele tinha que fazer. Ó. É esse movimento. Olha lá. Tá vendo? E aí vai ter o POI nela, que é a região de oferta. Que fica justamente na puxada para cima da estrutura. É ali que a gente marca. Ó. Então, voltando, a gente tem venda na região. Olha lá. É esse cenário. Então, a quebra da região de demanda está aqui em cima. Ele tinha que criar ali para baixo. Tá perfeito. Fechou?
Então é só vender, naturalmente. Aí é essa venda ali que eu mostrei para vocês, desse trade. Então, a gente marca aqui a região. O mercado tem que vir testar essa região. Está testando já. E a gente vai ter venda nessa região para aproveitar o movimento de baixo. Então, esse aqui é um cenário legal, é uma manipulação, um movimento muito bom. Quero mostrar outras possibilidades ali para vocês, sem ser com esse conceito, com outros conceitos que também fazem as pessoas irem para o lado errado do mercado. Tá vendo? Então, ele gerou essa vendinha, que foi um movimento bem legal na continuidade baixa. E aí, aqui a gente tem um outro movimento que muita gente também acaba montando trades para o lado errado do mercado. E isso aqui é uma manobra institucional. Olha esse movimento que bonito. O que a gente consegue marcar aqui logo de cara? Fundos nivelados. Olha só. Fundos nivelados aqui de maneira nítida. Fundo, 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 tá vendo? Cria um nível de suporte. E aí, suporte muita gente conhece no mercado. Fundos nivelados, suporte, topos nivelados, resistência. A maioria dos operadores, inclusive, fica buscando compras nessa região. E não que não seja uma possibilidade. Você vê que o mercado bate aqui e sobe várias vezes. Tudo bem, não é algo que eu uso, né, no dia a dia, não fico operando suporte e resistência, mas tem gente que usa e tá tudo bem. Mas assim, quando o mercado fura o suporte, a maioria dos operadores vai vender. A maioria dos operadores vai ficar caçando vendas aqui embaixo, porque normalmente é assim que a análise técnica faz a sua análise, né? Muita gente vende depois que o mercado rompe o nível de suporte. Porém, não é a melhor das opções, porque a força institucional vai entrar comprado quando o mercado fura níveis de suporte. Então a gente vê os grandes institucionais, os grandes players montando posições de compra quando o mercado fura um nível de suporte. Por isso que a gente chama essa região aqui embaixo, ó, de região de liquidez. Então aqui é uma região de liquidez. Tem uma piscina de liquidez aqui nessa região. Tá? Ainda mais que aqui embaixo tem uma região de demanda. Então se a gente tem fundos nivelados, embaixo dos fundos vai ter liquidez de demanda. Ou seja, pode entrar pressão institucional de demanda nessa região. Agora, mais embaixo, a gente tem uma região de demanda, que é essa região marcada aqui por esse retângulo. Então, entre a região de demanda, que é esse retângulo, que a gente vai dar uma olhada aqui, que é um POI, um order block e tudo mais, e a região de liquidez, a gente tem aqui a piscina de liquidez, que é toda uma região que vai ocorrer compras institucionais muito provavelmente. E a gente vai ter boas possibilidades de montar posições compradas aqui, dependendo da reação que o mercado fizer. Dando uma olhada nessa região de demanda aqui embaixo, a gente tem uma informação interessante para ela, que isso aqui é uma espécie de order block. Como que a gente sabe que isso aqui é um order block? Principalmente por conta dessas puxadas agressivas para cima, tá vendo? Região de order block, que é uma região de demanda, normalmente tem essa característica. É um movimento muito agressivo como esse, tá vendo? Com candles muito cheios, com muita velocidade, o mercado sobe num ângulo reto, tá vendo? Mostrando que teve participação institucional. O mercado só sobe desse jeito quando tem interesse institucional envolvido no movimento. Não tem como ele subir desse jeito se não for por grandes compras institucionais, tá? Então, se houve grandes compras institucionais aqui embaixo, o mercado reage dessa forma. Então, a gente sempre marca o order block no pé, literalmente no pé de um movimento forte como esse, tá? Então, o mercado faz um movimento forte como esse no pé do movimento, o que gerou o movimento, né, que é o início do movimento, é onde tem o order block. Então, aqui é uma região de demanda também, tá marcado. E aí você vê que o mercado está limpando a liquidez, está naquela piscina de liquidez, que pode entrar demanda a qualquer momento, ele está pegando, inclusive, na região de demanda já. Então ele está num ponto muito legal para entrar essa demanda. E aí a gente tem que ver entrar, porque não adianta você ficar comprando aqui do nada. O mercado tem que mostrar que entrou demanda, tem que validar e tudo mais. Aí fica ainda mais saudável a sua tomada de decisão. Então ele vem mostrando que entrou demanda, ele vem subindo lá, mostrando que realmente vem entrando essa demanda e ele precisa trazer uma validação para nós. E aí ele vai trazer. Olha só. Ele vem vindo, aqui ele já está desenvolvendo. Isso daqui é uma estrutura de continuidade alta. Aqui nos 5 minutos ela está nítida, mas não tanto. No 15 minutos ela ficou muito mais nítida. Tá vendo? Isso daqui é uma estrutura de continuidade alta. Lá no 5 ou no 15, ele faz 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo e puxa para cima renovando o máximo. Isso é uma estrutura de continuidade alta. Tanto faz se você olhar lá no 5 ou no 15. Tem hora que no 5 fica mais bonito, tá vendo? Tem hora que no 15 está mais bonito, tanto faz. Isso aqui é uma estrutura de quantidade alta que tem que ser desenvolvida pós captura de liquidez. Pode ser desenvolvida fora de capturas também, mas nesse cenário aqui é o que a gente queria ver.
Então, ele vai criar o POI, igual naquele cenário que a gente viu lá, só que aquela outra era uma estrutura de baixa, né? Essa aqui é uma estrutura de alta. O POI fica justamente nessa puxada para baixo, ó, da estrutura. É aqui que a gente marca ele, ó. E aqui ele já está voltando para testar, tá vendo? Então, ele já está vindo testar a região. Já até respeitou a região. Aqui já tem uma compra, né, naturalmente no teste, para aproveitar o movimento de alta. E aí, ó, o mercado vem desenvolvendo a movimentação, vem disparando aqui nesse movimento. Ó, perfeito. Ó, o institucional entrando também na região, porque aí faz esses movimentos sustentados, tá vendo? O mercado anda a seu favor direito quando o institucional entra junto com você no mesmo lugar. Então você tem que ter essa leitura institucional para fazer isso e, consequentemente, ser muito mais pontual e assertivo na tomada de decisão. Inclusive, a gente mapeou isso lá no time também em detalhes, olha só. Olha lá, ele capturar aquela liquidez. Aqui nem está marcada a região de demanda, porque ela estava ali, mas era capturar a liquidez e assim que ele viesse reagindo à captura de liquidez, a gente tem a possibilidade de compra. Seja pegando naquela região, seja sem nem pegar naquela região, já iria valer. Porque toda aquela região ali, ó, lembra que eu falei com vocês que aqui é toda uma piscina de liquidez? Qualquer lugar aqui pode entrar demanda. Pegar na região aqui embaixo é melhor ainda, mas se ele já tivesse reagido aqui assim, já viesse subindo forte e criasse essas estruturas de continuidade alta, já seria uma opção, por exemplo, entendeu? Então, é o que a gente estava priorizando ali, ó. Ele reagir, criar as estruturas de continuidade alta, só comprar no POI. Que é exatamente o que ele fez ali que a gente viu. Perfeito. E aí, olha o que ele vai gerar aqui depois. Já está até marcado, ó, aqui na frente. Aqui em cima ele tem um topo de liquidez. Esse topo aqui, aí já é diferente dos fundos. Topo de liquidez já pode entrar oferta. O mercado faz essa estrutura de 1, 2, 3, tá vendo? Esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3, bem expressivo, bem nítido, vai validar esse topo como um topo de liquidez. Então, o mercado impulsiona, corrige e impulsiona de novo. Então, ele renova essa mínima por meio dessa nova impulsão de baixa. E aí ele valida o topo. Topo de liquidez. Pode entrar oferta aqui em cima. Pode entrar oferta institucional, né? Pode entrar uma boa oferta aqui em cima, se o mercado visitar. Então, ele visitando aqui, ele está em posição de captura de liquidez. Só que é liquidez de oferta. Aqui é posição de captura de liquidez de demanda. Então, lá, ele visita embaixo, pode entrar demanda. Bum, entrou e validou, compra. Aqui pode entrar oferta. Vamos ver o que ele vai fazer quando ele chegar lá, se ele chegar lá. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Ó, o mercado tem que ir lá em cima. Então, ele continua subindo por causa da demanda, capturou já a liquidez, ó, já visitou em cima, tá vendo? Então já pode entrar oferta a qualquer momento. Já entrou, igual a gente está vendo que ele está caindo, pelo menos por enquanto. E aí olha o que ele já está criando ali, ó. Ó, perfeito. Criou já. Estrutura de quantidade baixa, tá vendo? Ó quem estava de olho lá no time. A liquidez lá em cima. Tá vendo? A compra aqui embaixo que eu acabei de mostrar para vocês, que foi essa. A liquidez lá em cima, ele tem que ir lá capturar. Na hora que ele capturar e vir caindo, estrutura de quantidade baixa. Só vender, que tem contexto para isso. Olha lá, acabou de criar a estrutura. Capturou a liquidez, veio caindo. 1, 2, 3. Puxa para cima, quebrando o topo. E puxa para baixo, quebrando as mínimas. Estruturinha de baixo. Beleza? E aí vai criar o POI nela, região de oferta, né? Igual a gente tinha visto naquele primeiro cenário. E a gente vai ter venda nessa região de oferta. Stop em cima para aproveitar o movimento de baixo. Tá? É um cenário bem legal. Então, vamos lá. É só fazer esse movimento. O mercado vem desenvolvendo uma baita puxada para baixo boa aqui a partir dessa linha de raciocínio. Então, é um movimento muito bom aqui também. Tanto compra quanto venda, tudo depois de captura de liquidez nesse caso, que são coisas que normalmente o trader vai fazer ao contrário. Entendeu? Às vezes a pessoa vê esse topo sendo rompido, a pessoa, nossa, agora eu vou comprar porque é lua, porque um topo expressivo foi quebrado pelo esse movimento de alta. Normalmente o trader opera assim. Nossa, quebrou um topo expressivo, o mercado vai para a lua. Aí não, entra a oferta, o mercado cai. Aqui quebrou o nível de suporte, o mercado vai derreter. Muita gente vem vendendo, o mercado entra forte porque o institucional está comprando. Então tem que ficar de olho nisso, porque senão você vai tomar decisões equivocadas e prestando atenção nisso você toma decisões muito mais pontuais. Faz total diferença para você acertar o lado do mercado e montar posições a partir de boas validações também. Claro, né? Então isso é importante. Aqui a gente tem outro movimento que está muito nessa linha de raciocínio. Só que aqui o mercado ele limpa a liquidez de demanda, só que não é fundos nivelados, é só um fundo expressivo, igual aquele topo ali que eu mostrei para vocês. Tá vendo? Aqui é um fundo, ó. 1, 2, 3. É a mesma coisa daquele 1, 2, 3, só que para cima. No caso, vai criar o fundo. Então o mercado ele vai renovar ao máximo por meio de uma grande impulsão de alta,
fazendo o movimento de 1, 2, 3, automaticamente ele valida, então, o fundo. É um fundo válido. Fundo válido de liquidez, de demanda. Então, pode entrar demanda aqui embaixo, institucional. E olha lá o que acontece. O mercado veio caindo fortíssimo, ó. Muita pressão de oferta, todo mundo fala, nossa, vai a zero, vai cair muito, quebrou um fundo importante, nossa, agora ele vai derreter, e aí entra demanda, a pressão institucional entrando, joga aqui no tempo gráfico pequeno, ó. Mercado reagindo, fez aqui um choque, inclusive, primeira reação foi de choque, que é isso aqui, ó, 1, 2, 3, e bum, puxou para cima, quebrou o topo. Isso aqui é um choque. Aqui já gera compra, ó. Tá vendo? Na hora que ele quebrou esse topinho nessa puxada para cima, estando capturando liquidez, igual ele está, a gente tem aqui o choque. Então, no teste, que é quando ele voltar um pouquinho aqui, a gente tem compra, para aproveitar o movimento de alta. Exatamente aqui, que no caso é aqui, ó, nesse pavio, tá vendo? A gente tem uma compra aqui, o stop fica embaixo para aproveitar o movimento de alta. Isso já é um choque, já gera compra aqui, que é uma boa compra. Inclusive, se você puxar o RSI, você vê muita divergência, tá vendo? O índice de força relativa, né, que é o RSI, que vai medir a força relativa das pernadas, ele mostra a divergência. Ó. O mercado está aqui, está renovando mínima, quase que não conseguiu, mas renovou a mínima. O RSI já estava subindo agressivo antes, tá vendo? Mostrando que a força relativa, que é o RSI, não está acompanhando a renovação de mínima dos preços, mostrando fraqueza nesse movimento de baixa. Essa divergência alinhada com a captura de liquidez fica muito boa. Só a divergência por si só não é boa, e aí alinhado com a captura realmente fica legal. Então o mercado veio disparando. Aqui já gera uma compra, mas lá no time a gente estava de olho em estrutura de continuidade também, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas o choque ali também foi uma boa. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Foi agora há pouco isso aqui, ó. Lá 4 horas atrás, tá vendo? Olha lá, ele tem que limpar a liquidez, ele estava caindo forte, ó. Já estava puxando forte ali, não sei se dá dando para ver. Ele já estava caindo fortemente nesse momento. Tava chegando lá no fundo, ó. É ele capturar a liquidez do fundo. Se ele vir subindo, sentindo a demanda ali, a gente vai comprar na estrutura de continuidade. Só comprar. Tá vendo? Perfeito. Então é aqui o fundo, igual vocês viram, realmente subiu. E a estrutura de continuidade tentou se desenvolver aqui, ó. Não ficou legal. E aqui tá quase desenvolvendo, ó. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo. E agora tem que puxar para cima e renovar o máximo. Se ele puxar, vai ficar válido. Puxou, renovou o máximo. Perfeito. E aí, é um detalhe aqui importante para você que está assistindo aqui até agora. Quando o mercado faz essa estrutura de continuidade, que é 1, 2, 3, puxa para baixo, quebrando o fundo e puxa para cima, ele já validou tudo. Ele vai criar o POI, igual a gente viu lá. Mas não tem necessidade de esperar ele voltar para testar o POI e você comprar no teste. Quando que tem essa necessidade? Quando está muito caro o stop. Se o seu stop está muito caro entrando aqui em cima, naturalmente esperar o teste é uma boa, porque se vier o teste, você vai entrar no teste, ou seja, você vai entrar mais aqui embaixo, o seu stop tem que ficar aqui embaixo de qualquer jeito, então o seu ponto de entrada fica mais próximo do seu stop, logo o stop fica mais barato. Agora, se já der para entrar aqui em cima, se já der para entrar aqui em cima, se já tiver barato o stop, já estiver tudo super tranquilo, não tem problema. E nesse caso está barato, porque a gente refinou esse estudo no 1 minuto. Entendeu? A liquidez é lá do 15 minutos, mas o time de entrada vem no 1 minuto nesse caso. Então, o seu alvo é macro, mas o seu stop está no micro. Isso é muito bom. O seu stop é micro e o seu alvo macro. Então, aqui dá para entrar aqui mesmo, entendeu? Você não precisa nem esperar o teste. Você vai ver que nesse caso aqui ele não vai buscar o teste. E não tem problema. Toda vez que ele cria a estrutura de continuidade, você já pode comprar logo na hora que rompeu o topo, com fechamento de candle, né? Para mostrar que rompeu de fato, não foi só um pavio. Fechou aqui em cima, lá igual ele fechou, já tem a possibilidade de compra. A não ser se tiver caro o stop. Aí tem que esperar o testezinho para aquilo que eu falei, o stop fica mais barato. Nesse caso, não. Nesse caso, já dá para entrar ali mesmo, para aproveitar o movimento de alta. Tem que subir pelo menos 3 para 1, né? Que é 3 vezes o risco na movimentação. E aí ele vai desenvolver aqui um cenário legal. E aí são cenários que entra força institucional, o mercado se desloca de maneira direcional, né? Então faz muita diferença isso. Lá, vai embora lá para cima, baita movimento. Então, esse também é um contexto muito bom. Muita gente vai pensar o contrário em movimentos assim, ainda mais com o mercado caindo com essa força toda que ele estava. Tá vendo? Aqui no 1 minuto nem parece tanto, mas você vem aqui nos 5 minutos, ó, você vê como é que ele estava caindo reto. Ó. Caindo muito forte. Mas isso aqui é tudo manipulação. Cai muito forte, joga todo mundo acreditando em vendas, e aí, bum, entra compra institucional forte e gera movimento contrário. Então, isso a gente vê bastante e saber enxergar isso faz muita diferença. Fechou? Pessoal, lá no meu Instagram, cara, nos stories, tá cheio de conteúdo sobre isso. Dá uma olhada, me siga lá no Instagram, entra no nosso grupo do Telegram,
É um grupo gratuito que tá aqui embaixo. Tô sempre mandando vários conselhos de trade lá, vídeos específicos e tudo mais. Vale a pena também estar por lá. Fechou? Vamos junto, pessoal. Fui!